Bom, vamos lá. Para o exercício 1 da página 336. No item A, ele fala que as concentrações se igualam no equilíbrio. Veja, as velocidades é que se igualam no equilíbrio. As velocidades, direta e inversa, é que se igualam se a reação for reversível, estiver acontecendo em um sistema fechado. As velocidades direta e inversa se igualam às velocidades. As concentrações não, elas se tornam constantes porque as velocidades se igualaram. Agora, as concentrações, elas não se igualam necessariamente, até podem se igualar ou não. Elas se tornam constantes. Se igualar, a gente não pode afirmar, só as velocidades. No item B, ele fala que o valor da constante de equilíbrio vai depender dos expoentes dos reagentes e dos produtos. Não tem nada a ver. A concentração dos produtos no equilíbrio pode ser maior, a concentração dos produtos no equilíbrio pode ser menor ou pode ser igual. Isso não tem a ver com os coeficientes dos reagentes e dos produtos. Tem a ver com a relação da constante de velocidade da reação direta, da constante de velocidade da reação inversa, em função da temperatura. Não tem nada a ver com os expoentes, tem a ver, sim, com as constantes de velocidade. O item B está errado. No item C, ele fala que a reação direta parou. Nenhuma reação para no equilíbrio. A reação continua. Acontece que as velocidades da reação direta e da reação inversa se tornam iguais e por isso as concentrações de todos os componentes se tornam constantes. Pode até dar uma impressão que a reação parou, mas não. As concentrações se tornaram constantes porque as velocidades se tornaram iguais, mas o equilíbrio é dinâmico. O item C está errado. O item D é o item que está certo. E no item E, ele fala ele fala da relação entre a constante de equilíbrio e a concentração do reagente, do produto no equilíbrio. No item E, ele fala assim: quanto maior o valor da constante de equilíbrio, menor a concentração dos produtos. Olha, a própria expressão de Cassé que a gente deduziu, ela mostra pra gente que o valor da constante de equilíbrio é diretamente proporcional à concentração de produtos. Por isso o item E está errado. Muito bem, esse daí foi o exercício 1. Do exercício 2, ele mostra um equilíbrio químico, uma equação reversível em um sistema fechado, onde H2 mais Cl2 forma 2HCl, o sistema entra em equilíbrio. A expressão de Kc é essa aí, produto sobre reagente, elevado aos coeficientes. Ele dá os valores, você tem que tomar cuidado, porque ele dá os valores em mol. E depois ele fala que tudo isso está no recipiente de 1000 litros. Veja que na fórmula de Kc, você não tem mol, você tem concentrações molares no equilíbrio. Então, concentração molar é mol por litro. Ele te deu os valores em mol, se atente, tem que dividir todos os valores em mol do equilíbrio pelo volume para você ter as concentrações no equilíbrio. E aí, quando você tem as concentrações no equilíbrio, você substitui na equação de Kc e você vai achar o valor 100. No exercício 3, ele te mostra mais uma reação reversível ocorrendo em um sistema fechado que entra em equilíbrio e te mostra o gráfico. No gráfico, você sabe que a partir do momento que as concentrações dos componentes se tornaram constantes, o sistema entrou em equilíbrio. Então, o gráfico te mostra as concentrações dos componentes da reação em equilíbrio. A equação balanceada me faz chegar na expressão de Kc. O gráfico me mostra os valores dessas concentrações molares no equilíbrio. Depois que você substitui, você chega ao valor de 1,33. No exercício 4, ele dita para você que o equilíbrio
é da composição de PCl5 em PCl3 e Cl2. Então ele te dita a equação, a gente faz o balanceamento, fica tudo 1, tá balanceado aí. E aí a gente vai para as alternativas. Na alternativa A, ele fala, bom, deixa eu te mostrar. Antes, ele te ditou a equação e te deu um quadro. No quadro, ele te fala que no tempo T1 tem a quantidade máxima de PCl5 inicialmente colocada, ele fala no enunciado que inicialmente tem 10 mol de PCl5, então T1 é o ponto em que, de início, no tempo zero, T1 é quando a quantidade de PCl5 é 10 mol. Depois, T3 e T4 estabeleceu o equilíbrio, porque a quantidade a quantidade de PCl5 se tornou constante, então entrou em equilíbrio. Então T3 e T4, quando tinha 4 mol de PCl5, já estava em equilíbrio. E T2? T2, 6 mol, intermediário entre o início e entrar no equilíbrio. Ele te mostrou esse quadro aqui. Então a gente tem que ter isso, tem que ter ideia disso, sabe? No tempo zero tinha 10 mol, não tinha nada de produto. Depois, como o PCl5 é um reagente, a curva dele vai diminuindo. Quando chega em 4 mol, começa a repetir a quantidade, é porque a concentração ficou constante. O volume é constante daquele recipiente. Se a quantidade de mol ficou constante, o volume é constante, a concentração também ficou constante. Então, é isso que o quadro mostra. E aí no item A desse exercício, ele fala que em qualquer momento após T1, a pressão do sistema é maior que T2. Se você não quiser ir por exclusão nesse exercício aí, vamos pensar. Aqui tem um conceito, tem uma coisa que eu vou te falar agora, que é muito, muito importante em equilíbrio, porque nos exercícios mais elaborados de equilíbrio, de federais, de Enem também, nesses exercícios, é preciso entender esse quadro aqui. Então, esse conceito que eu vou te mostrar, pensa comigo. No tempo zero, vamos supor que você tinha 1 mol, um mol de PCl5 e nada dos outros dois, porque é no tempo zero. Vamos supor, então, que você tinha 1 mol e nada dos outros, porque o tempo zero não formou nada ainda. Mas vamos supor que 0,1 mol reagiu. Falou 0,1 mol reagiu. Mas se 0,1 mol reagiu, formou 0,1 de PCl3 e formou 0,1 mol de Cl2. Por quê? Porque o balanceamento me diz que quando consome 1 de PCl5, forma 1 de PCl3 e 1 de Cl2. Então, se reagiu 0,1, vai formar 0,1 e vai formar 0,1. Ótimo. O que acontece no momento seguinte? Eu não tenho mais 1 mol de PCl5, eu tenho 0,9, porque 0,1 reagiu. Então, eu tenho 0,9. E de PCl3? Formou 0,1. Eu não tinha nada, formou 0,1, eu tenho 0,1. E de Cl2? Eu não tinha nada, também formou 0,1, eu fiquei com 0,1. Então perceba que no tempo zero, se você somar o total de mol de gás que tinha, dá 1 mol. Mas depois que reagiu 0,1 de PCl5, você ficou com 1,2 mol. Por causa da estequiometria, a quantidade de mol de gás sempre vai aumentar. E se você tem mais quantidade de gás lá dentro do recipiente fechado, a pressão é maior e o item A está correto. No item B, ele fala que em qualquer instante as reações direta e inversa têm velocidades iguais. Não, as reações direta e inversa só têm velocidades iguais a partir do tempo T3, quando começa o equilíbrio. Depois ele fala que no equilíbrio a velocidade da reação direta é igual a zero. Não, não é igual a zero, senão pararia a reação direta. E no item D, ele fala que no equilíbrio a quantidade de matéria das 3 substâncias é igual. E aí,
A gente vai provar que não é o item D fazendo justamente o exercício 5. No exercício 5, a gente já trata do real, não de imaginando que tem um mol, para ver que a partir do momento seguinte a quantidade de mol gasoso aumenta. Não, vamos para a quantidade real no exercício 6. No tempo 0, você tinha 10 mol de PCl5 e nada de PCl3 e nada de H2. Mas até chegar ao equilíbrio, que você sabe que no equilíbrio tinha 4 mol, 6 mol então reagiu. Por que você sabe isso? Porque eu sei que para o PCl5, no tempo 0 tinha 10 mol. E no equilíbrio ficou constante com 4 mol. Se eu tinha 10 e no equilíbrio ficou com 4, do início até chegar no equilíbrio, reagiu 6. Eu tinha 10 no início e 4 no equilíbrio, reagiu 6. Mas a linha da proporção é a linha da estequiometria. E a estequiometria dessa equação é 1 para 1 para 1. Então, se reagiu 6 de PCl5, formou 6 de PCl3 e formou 6 de H2. Agora, no equilíbrio. No equilíbrio, eu tinha 4, vi no gráfico. Eu tinha 10, reagiu 6, eu tinha 4 no equilíbrio de PCl5. E de produto? Eu tinha 0, formou 6, eu tenho 6. Entenda, para reagente, a gente fala eu tinha, consumiu, restou. Eu tinha 10, consumiu 6, restou 4. Para produto, a gente fala eu tinha, formou, ficou. Eu tinha 0, formou 6, ficou 6. De H2, eu tinha 0, ficou 6, formou 6, ficou 6. Então pronto, agora você já tem. Como o recipiente é de 1 litro, divide essas quantidades em mol tudo por 1 litro. Agora você tem as concentrações das espécies do sistema em equilíbrio e você vai substituir na equação. A equação é assim, substituindo você chega ao Kc que vale 9. No exercício 6 da página 338, ele me dá uma equação com esse balanceamento e me fala que no tempo 0 tem 1 mol da substância A, 1 mol da substância B. Lógico, no tempo 0 não tem nada da substância C e não tem nada da substância D. Mas ele me fala uma outra informação. Ele fala que até chegar a esse equilíbrio, meio mol de B, da substância B, reagiu. Então eu vou deixar em roxo aqui, ó, meio mol da substância B reagiu. Aonde? Na linha da proporção. Para aí, se reagiu meio mol de B, reagiu 0,25 mol de A. Por quê? Ué, porque quando reage 2 de B, reage metade de A. Se reagiu meio mol de B, reagiu 0,25 de A. Ah, legal. Formou quanto de C? 0,25. Por quê? Ah, porque quando consome 1 de A, forma 1 de C. Se consumiu 0,25 de A, formou 0,25 de C. Ah, na linha da proporção. Por que meio de D? Bom, quando consome 2 de B, forma 2 de D. Se consumiu meio de B, formou meio de D. Ótimo. Agora, a perguntinha do quadro do equilíbrio. Que perguntinha? Para reagente, tinha, consumiu, sobrou. Para produto, tinha, formou, ficou. Para o A, tinha 1, consumiu 0,25, sobrou 0,75. Para o B, tinha 1, consumiu meio, sobrou meio. Para C, é produto. Tinha 0, formou 0,25, ficou 0,25. Para D, tinha 0, formou meio, ficou meio. Ah, mas esse recipiente aí onde formou essa turma aí é de que volume? 1 litro. Então eu vou dividir toda essa quantidade de mol por 1 litro, porque eu quero as concentrações no equilíbrio. Se fosse um recipiente de 2 litros, eu ia dividir tudo isso daí por 2 litros. Mas o recipiente é de 1 litro. Então a concentração de A no equilíbrio é 0,75 mol por litro, de B meio mol por litro, de C 0,25 mol por litro e de D meio mol por litro. Como
a equação balanceada me dá a expressão de Kc, eu substituo os valores das concentrações no equilíbrio e chego a um Kc igual a 1/3.